O grande desafio do investidor de longo prazo é selecionar ativos para o seu portfólio, buscar ter aqueles que gerem valor, que tragam renda passiva, e no curto prazo é identificar as distorções do mercado, conseguir identificar aquela ação que venha a gerar esse valor, trazer bons resultados. E nesse vídeo vamos falar de um ativo que nos últimos dias caiu mais de 10%. No entanto, essa ação está pagando mais de 40% de dividend yield. Vamos estudar esse caso, trazer alguns conceitos de valuation, entender os riscos envolvidos. Então esse conteúdo aqui está bem completo, assista até o final. E se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Alexandre e esse é o canal Invest in Holder. Então clica no botão vermelho, se inscreva, também acione o sininho de notificação para receber avisos dos próximos vídeos. Quero dar um recado inicial aqui. Tem um serviço de consultoria e assessoria para a montagem de carteira. Então se você quer montar um portfólio, uma carteira previdenciária de longo prazo para trazer um retorno com proventos e ao mesmo tempo uma carteira segura que possa aí conviver com a volatilidade e ganhar com os movimentos do mercado, então o link está disponível aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário do topo. É só clicar e entrar em contato comigo. Vamos em frente aqui. Eu quero iniciar esse vídeo com uma frase de Oscar Wilde. Ele fala o seguinte: atualmente as pessoas sabem o preço de tudo e o valor de nada. Então aqui inicialmente fica essa reflexão. O investidor muitas vezes fica olhando só cotação e não olha para os indicadores fundamentalistas do ativo. Então a ideia aqui é não ser analista de cotação, é a gente buscar aqui identificar as distorções e ao mesmo tempo os indicadores fundamentalistas, tá? Então é tentar verificar se aquela empresa ela está num bom momento, se ela está subavaliada para ser encarteirada a um portfólio de longo prazo, ok? Então tá aqui o ativo, caiu mais de 10%. E qual é esse ativo que nós estamos nos referindo? É a Petrobras. Então, nos últimos dias só se fala na empresa por motivo aí da sua política de preços, o governo interferindo aí, criticando a política de preços da estatal, aumento de combustível. Então, só se fala nessa empresa e aqui a gente vai estudar um pouquinho. Não é uma recomendação de compra, mas é algo que a gente pode se debruçar, estudar um pouquinho e perceber aqui o que podemos aprender com esse case de investimento. Vamos falar aqui dos riscos envolvidos na Petrobras e do potencial de retorno para uma carteira de longo prazo. O que temos que entender que o setor de atuação, o setor de petróleo, de combustíveis, é um setor cíclico. Então ele tem ciclos de expansão e ciclos de retração. Para uma carteira buy hold é um caso mais complicado. Então, quando esse ativo entra em portfólio, ele tem que ter uma composição menor, ao meu ver, para assim saber desse risco e estruturar uma carteira. Não é que ela não entra em uma carteira buy hold, pode até entrar, mas tem que ter uma gerência de risco para não ter exposição do portfólio e assim não sofrer com as variações de curto prazo, ok? Então o que a gente vai estudar aqui quanto aos riscos? Vamos falar do preço do barril, que tem movimento cíclico, é uma commodity, então a gente vai falar sobre o preço do barril e a importância para a geração de caixa da Petrobras. Vamos falar aqui das críticas da política de preço da estatal, falar quanto que o governo recebe da empresa todos os anos, entender aqui como que funciona a remuneração do governo e a remuneração do acionista minoritário. Também falar um pouquinho de interferência estatal e o risco da participação da União. A União detém mais de 50% das ações ON da empresa, então é o controlador. Então quem investe vai colocar a Petrobras no portfólio tem que saber que tem interferência da União. Então a União é o controlador, é o sócio majoritário, então a gente tem que conviver com isso. Se você não suporta, então é melhor ficar de fora, não tem nada errado. Então muitos investidores não querem ter essa interferência estatal, então deixa de fora, segue a vida. Totalmente tranquilo e admissível, ok? Agora aquele investidor que vai se posicionar, ele tem que saber desse risco e conviver com as interferências do governo a todo momento. Vamos falar um pouquinho sobre o preço do barril, falar aqui do Brent, que é o tipo do petróleo que a Petrobras exporta. Então,
os seus resultados estão vinculados ao preço do barril. E esse gráfico aqui, ele traz o movimento do preço do barril nos últimos anos. A gente pode perceber que atualmente o preço do barril está ali na casa dos 110 dólares. Enquanto permanecer nesses patamares, tem forte geração de caixa. A empresa ela consegue, por meio dos seus resultados, seu lucro operacional, ela vai tirar aí o preço de extração, ela vai tirar todos os seus custos, impostos, e ela vai ter ali na última linha bons resultados. Isso vai gerar caixa e é do caixa que vem os dividendos para os acionistas. Então, esse aumento dos dividendos dos últimos anos ocorre que o aumento do preço do petróleo faz aí a empresa uma ótima geração de caixa. Então, temos que entender que esse movimento é cíclico, como eu já falei. E eu trago alguns dados aqui que é importante. Em 2021, com o preço do barril do petróleo a 70 dólares, a empresa teve como lucro líquido 106 bilhões, que foi um ótimo resultado. Já no primeiro trimestre de 2022, com o preço do petróleo a 93 dólares, tivemos aqui 44 bilhões de lucro líquido. Já no segundo trimestre, considerando aí também a alta das commodities, alta da taxa de juros, guerra na Ucrânia, todos esses fatores aumentando a commodity, foi lá para casa dos 120, 110 dólares. Então a tendência, a expectativa que o resultado da empresa também aumente. É claro que agora no curto prazo a empresa está tendo a interferência do governo, está para ser instalada uma CPI lá no Congresso, então todos os investidores aí ficam receosos, o preço da ação cai enquanto aumenta-se o resultado da empresa. Olha essa distorção. Então a gente vai identificar aqui e a ideia é estudar esse caso. Eu trago aqui também quanto que os acionistas majoritários, a União, o governo, recebeu da Petrobras nos últimos anos. Olha esse gráfico. Então essa coluna roxa representa quanto de dinheiro foi para o governo. Então a gente vem lá de 2011 a 110 bilhões, foi o que o governo recebeu e veio mantendo em patamares aí de 110, 120, 130 bilhões de reais, que foi o que foi para o governo. Agora em 2021, o governo recebeu 226 bilhões da empresa. Então, vejam só o que o aumento do preço do petróleo, uma boa gestão da empresa, pode trazer de resultado. E a expectativa para 2022, a projeção é de 346 bilhões. Então o governo ele é o maior beneficiário dos resultados da empresa, enquanto os acionistas minoritários dos últimos anos não receberam dividendos. Agora de 2021 para cá que a gente vê esse aumento exponencial nos proventos e a gente espera que se mantenha a remuneração dos acionistas minoritários. Então veja aqui que o governo federal ele é o maior beneficiário dos resultados da empresa, ok? E a Petrobras, ela tem de valor de mercado 377 bilhões. Já o patrimônio líquido da empresa, o patrimônio da empresa é de 434 bilhões. O que a gente percebe aqui? Que com essas variações de curto prazo, ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, ok? Então, pelos riscos envolvidos de ser uma estatal, já vem sendo embutido no preço esse risco, ok? Então, a Petrobras, ela também aqui, um dado para ser passado, ela tem 63% de free float, né? Então, são as ações em circulação, ok? E o governo, como eu já disse, é o sócio majoritário. Vamos falar de indicadores, e eu quero falar aqui de indicadores de valuation. Como eu disse lá no início, o dividend yield, considerando o preço atual da Petrobras, é de 42%. Impressionante. É claro, por ser uma empresa cíclica, eu não posso ser inocente, vou achar que esse dividend yield ele vai ser mantido para os próximos anos. Pode ser que sim, mas a tendência é que não seja. Mas, de qualquer forma, qualquer 2 dígitos de dividend yield é um dividendo muito elevado. Se a empresa conseguir manter esses dividendos nos próximos anos, podemos ter o retorno dos investimentos nos próximos anos. Só para ter uma ideia, vamos falar de lucro por ação. A empresa em 2021, ela fez R$ 11,50 de lucro por ação. Então a ação sendo negociada aí a R$ 26, R$ 27 reais e está trazendo R$ 11,50 por ano de resultado, ok? É claro que não é isso em dividendos, mas é um ótimo resultado. Então isso volta no curto prazo. Para ter uma ideia, o preço sobre lucro de 2,3
é um indicador muito baixo. A relação preço sobre lucro, quanto menor esse indicador, mais barata ela está. Então é difícil até a gente encontrar um PL na casa de múltiplo aí de 2. Falando sobre EV/EBITDA, que é um outro indicador de valuation, eu trago aqui inclusive a sua média histórica, o EV sobre EBITDA, que é o valor da firma dividido pelo lucro operacional. Esse indicador também, quanto menor, melhor, está aí em 1,85. É um dos menores da série histórica. Então, falando em valuation, se eu olhar aqui para PL e olhar para EV sobre EBITDA, a gente vê aqui que historicamente são um dos menores da série histórica da Petrobras, ok? Olha o gráfico aqui, então tá bem abaixo da média o EV sobre EBITDA, a média aqui está na casa dos 10, enquanto isso 1,8 de EV sobre EBITDA. Então a gente vai olhar um pouquinho para o ROI da empresa. Então a empresa mantendo aí os resultados diante do aumento do preço do petróleo, conseguindo por uma boa gestão, ela consegue um ROI elevadíssimo, um ROI na casa de 34%. Então, acima da maioria das empresas da B3. Então, veja como o ciclo da commodity pode impulsionar uma empresa. Tem que tomar muita cautela para não entrar errado e pegar um ciclo errado. Essa é a cautela que eu sempre falo. No entanto, a gente vê os múltiplos da empresa muito baixo. Então, o ROI de 34% é impressionante. O que a gente vê nesse case de investimento? Vê um valuation extremamente comprimido, como eu mostrei aqui. Então, se manter o barril aí, principalmente acima da casa dos $100, pode ver uma forte geração de caixa, esses dividendos caírem na conta dos acionistas daqui para frente. Então, a gente pode ver aí, inclusive, dividendos acima da casa dos 2 dígitos facilmente. E esse valuation aqui é um valuation que aguenta muito desaforo, né? Até as questões aí de interferência estatal é o que a gente pode ver. Não é uma recomendação de compra, mas a gente pode verificar aqui um case de distorção no curto prazo. Agora o investidor que vai se posicionar tem que ter paciência, tem que estar inclusive sabendo dos riscos envolvidos. E você, tem a Petrobras no portfólio? Está pensando em colocar em carteira? Deixa aqui nos comentários também, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação e não esqueça de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!